difíceis, continuavam doloridas, mas era assim que estava programado, na busca do aperfeiçoamento. E começam então os grandes mestres a trazer a mensagem intrínseca, sublinhando, recordando o pressentimento e o procedimento da amorosidade, do respeito, da solidariedade, da compaixão, até chegarmos à época de 1400 e qualquer coisa. A falange crística que comanda o crescimento da história da humanidade, esses seres que já haviam conquistado o espaço, são os herdeiros das falanges que viveram milenarmente em espaços inacreditáveis das galáxias do mundo espiritual. Vinham para cá aperfeiçoar o seu saber e buscar o caminho da luz. Era necessário que se organizasse essa dificuldade de convívio, porque o desencanto, o ódio, a vingança, a intolerância, a vaidade, todas as informações comportamentais contagiavam todos os seres, ou a maioria deles. Era uma dificuldade de fazer um despertar dessas pessoas. E havia então uma preocupação. O Brasil era o coração do mundo, era a pátria do Evangelho, sim, porque até a construção geológica foi preparada para que ele tivesse esse país, a sua formação, seja ele um grande reduto, desde a sua geologia, as suas riquezas materiais, a sua beleza da natureza, junto com uma energia amorosa, uma energia de paz, de harmonia, de equilíbrio. Então foram acontecendo diversas ações que a história conta. Foi um grande mestre quem veio construir esse projeto de descoberta do Brasil. A história é curiosa nesse sentido, quando olhada pela vertente da espiritualidade. Pedro Álvares Cabral era um daqueles que estavam encarregados dessa visita. Houve primeiro um implemento das ciências da navegação. Se a gente observar como eram as ferramentas, como eram os instrumentos de navegação, os barcos eram tão insignificantes que, consagrados, comparados com o que a gente hoje, seria impossível atravessar o oceano daquela maneira. E Cabral, sabendo que ele tinha uma missão, mas essa missão, da mesma maneira que ao reencarnar, nós esquecemos o lado de lá, ele também era esquecido. Mas o seu inconsciente o incomodava. E ele então inicia a jornada, o caminho das Índias, mas as noites eram tumultuadas, doloridas. As falanges organizadoras do destino final o atormentavam, o chamavam, o desviavam dos roteiros pré-estabelecidos e transformaram o destino que era o caminho das Índias no caminho da terra brasileira. E é tão importante isso, que ele, perplexo e influenciado pela sua história anterior da pré-encarnação, quando ele vê aquele país, que ele diz: meu Deus, é a terra da esperança,
é a pátria do Evangelho e batiza o Brasil com o seu primeiro nome, que é Terra de Santa Cruz. Os espíritos que vieram depois, formatando essa decisão do Cristo Jesus, levaria aqui a tarde inteira para nos contar. As influências que prejudicavam o desenvolvimento, a Europa tumultuada, cedendo às dificuldades da vaidade, das riquezas que nós conhecemos historicamente, o orgulho, a presunção, o ódio, a intolerância, o desejo do poder para sucumbir os menos favorecidos, escravizar. Começava a publicar, a provocar um pouco de desencanto e de revolta. A França começava a construir os princípios da Revolução Francesa. O Brasil, recebendo, e é muito interessante, por que foi Portugal que foi escolhido? Porque era um povo mais simples, era um povo mais ligado ao cristianismo, aos preceitos da doutrina espírita, a doutrina escrita, a doutrina de Jesus. Era o mais forte. Os outros países não tinham se inteirado, se adequado às regras do cristianismo com tal exuberância. É por isso que eles vieram para vir para o Brasil, mas ao mesmo tempo trouxeram junto o desejo dos bens materiais, a busca das riquezas e subjugando, transformando. Por que os escravos vieram da África? Porque é um povo simples, generoso e forte ao mesmo tempo, mas generoso, amoroso. Por que vieram no Brasil? E os índios, doces e simpáticos, protetores da natureza. Esse conjunto de ações é que iriam formatar as bases de uma civilização rica, amorosa, querida, crística, para atender aos desígnios de Deus, aos desígnios do doce navio da Galileia. Contagiando pelas informações e pelo desejo de paz, de harmonia, que era a base da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade. Vinham para o Brasil e passou a contagiar os brasileiros, principalmente os intelectuais, eram poucos, mas eficientes. Veio uma reencarnação de seres trabalhadores que iam sofrer muito para implantar a doutrina do Cristo. Portugal traz a corte para o Brasil. O Império veio para cá para cuidar, porque havia um problema. Não era porque eles estavam bonzinhos, havia um problema político naquela ocasião. E veio então Dom Pedro I, entendendo, ainda inconscientemente naquela época, inconscientemente, que ele era o encarregado das modificações, de libertar esse povo e reencaminhá-lo para os desígnios do Cristo Jesus. E vai. Tiradentes, 100 anos antes, é condenado à forca. Volta, recebido com amor, porque era um dos trabalhadores do Cristo Jesus. E por incrível que pareça, afirma Chico Xavier de que ele era um mentor de Pedro I. Ele que foi quem promoveu a independência da República
estabelecimento de uma relação que dava a liberdade, porque era necessário que se acelerasse o movimento, porque os tempos estavam chegados. O coração do mundo, a pátria do Evangelho, já encontrava os seus caminhos. Era aqui, nesse espaço, onde haveria se juntar os espíritos de luz que viessem preparar a transformação extraordinária de o planeta deixado planeta de provas e expiações para ser um planeta de redenção. Kardec, depois de 50 anos ao lado de um mestre matemático, percebe que havia alguma coisa estranha e num curto espaço de 10 anos ele reimplanta o Pentateuco kardeciano com a história profunda, correta da mensagem das leis do Cristo Jesus, mostrando que era o livro dos Espíritos, como é que eles eram formados, quais as suas missões, a mediunidade, que era a relação entre os espíritos encarnados e desencarnados, a Gênese e todo o conteúdo do Pentateuco tinha uma forma tão eloquente e tão rápida, porque o tempo já estava acelerado. A mudança era muito próxima. E se nós observarmos hoje o Livro dos Espíritos, no capítulo 579, fala da transformação do planeta. E ele diz o seguinte, está lá neste capítulo: faltam 3 épocas que nos separam da transformação do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de redenção. Cada época, a época de Kardec, uma etapa tinha em torno de 70 anos. Hoje, as épocas são 80, mas aquela época era de 70 anos. São 3.855 em números redondos. A primeira, 70 anos depois, é só fazer a conta. É a primeira etapa. A segunda etapa são mais 70 anos, são 140. A terceira etapa são 210 anos. Se nós pegarmos 1850 e somarmos 210 anos, a transformação do planeta acontece em 2055, 2060. É daqui a 40 anos. E é exatamente neste período e daqui até lá que se procederá a transformação do planeta, deixando para trás um planeta de provas e expiações para um planeta de redenção. E o que significa isso para a gente? Primeiro, vamos observar o planeta inteiro, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. No planeta inteiro, nós, população do Brasil, são 200 milhões de habitantes apenas. 200 milhões. Nós fomos escolhidos por Deus, pelas falanges crísticas, que nos deram a oportunidade
de nascer neste país, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Nós temos que acordar para esse fato absolutamente rico, especial para cada um de nós. Chico diz que falou e eu ouvi esta palavra dele, esta é a mais importante reencarnação de todos os encarnados, a mais importante. Cada um que aqui está vivendo a sua mais importante reencarnação. É uma experiência extraordinária, é uma tomada de consciência feliz para cada um de nós. Por quê? Nós vamos escolher de acordo com os nossos atos, com a nossa liberdade de escolha, o caminho, onde nós vamos reencarnar. Se nós vamos reencarnar num planeta de redenção, reencarnar aqui, num planeta que se transformará psicobiofisicamente, geologicamente, geograficamente, uma transformação radical. Nós vamos reencarnar aí, de acordo com as nossas decisões, com a nossa vontade de sermos fiéis à mensagem crística, obedecendo à caridade generosa, à solidariedade, ao respeito, ao amor ao próximo, despidos da vaidade, do ódio, da vingança, da intolerância, do descaminho. Sermos amorosos, queridos. E aqueles que não conseguirem, ou por não quiserem, cederem aos impulsos dos defeitos naturais que vamos cultivando com a inveja, com o desejo dos bens materiais, a falta de caridade, a falta de solidariedade, a falta de respeito, a falta de amor, vamos desencarnar e vamos reencarnar num planeta em formação. É um castigo? Não. É uma nova oportunidade de crescer. Mas essa oportunidade de crescer vai nos arremeter às necessidades de planetas em formação, que carecem dentro do universo, que é infinito, da necessidade dos trabalhadores do Cristo, para cuidar desses planetas que estão em formação, na tarefa permanente de reconstrução cósmica, universal, que não tem princípio e não tem fim, porque é eterno. E nos cabe, então, o cuidado. Esta população de 7 bilhões fatalmente cairá para 4, 3, 5, porque a geografia toda vai mudar. Tem um trabalho do Chico, que é uma beleza, que é a remodelação da transformação geofísica do planeta inteiro. E a gente vai percebendo as coisas acontecerem e passam batidos, porque a gente está querendo saber do dia de hoje, o que está acontecendo amanhã de manhã, e não o fato. Quando a gente de repente é surpreendido, por exemplo, o degelo dos polos. Tem uma matéria que é feita por um jornalista da TV Globo, que há 10 anos ele mostrou recentemente a primeira grande matéria que ele fez sobre a ocupação dos polos. Era gelo por todo lado, gelo por todo lado. Passam-se os anos, no ano seguinte ele volta, já não era tanto, não era tanto, não era tanto. Aqueles caminhos que ele era obrigado a fazer com deslocações especiais, com trenós, ele passou a percorrer a pé. Os oceanos, os mares, que eram durante o período do inverno, eles eram gelados, deixaram de ser gelados, porque chegou um período que degelaram. O ano passado eu tive a oportunidade de visitar os Himalaias, visitar os lugares mais extraordinários. Por exemplo, a 4.500 metros de altura, dentro dos Himalaias, uma unidade
de monges que não têm nenhum outro contato, eles vivem da cultura da sua região, que é um pequeno rebanho onde eles tomam o leite dos rebanhos, usam o pelo para fazer o material, para construir as vestimentas. Eles só têm 2 peças de roupa. Eles se reúnem, tem 400